Nesse exemplo aqui, número 2, nós temos aqui uma equação que também não está naquele formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aparentemente ela nem é uma equação do segundo grau, porque a gente não vê aqui logo x ao quadrado. Mas quando aparece uma equação dessa forma, que tem fração e ainda mais fração no denominador incógnita, a gente utiliza aquela regrinha de multiplicar cruzado. E aí quando a gente multiplicar cruzado, vocês vão ver que vai se transformar numa equação do segundo grau. Então se aparecer para vocês uma equação assim, e aí uma igualdade tem fração em um dos dois lados, você usa essa propriedade de multiplicar cruzado, que aí a gente vai conseguir organizar a equação do formato que a gente precisa, tá bom? Então, ó, embaixo do x menos 5 tem um denominador também, que é o denominador 1, certo? E aí eu consigo multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar o x menos 5 com o x menos 3, ó, x menos 5 vezes o x menos 3, coloca a igualdade, e aí agora eu vou multiplicar o denominador 1 com o numerador menos 1. Então, vai ficar 1 vezes menos 1, tá? Aqui é só fazer o chuveirinho mesmo, tá bom? Ó, x vezes x vai se transformar em x ao quadrado. Ó aí, ó, tem x ao quadrado, então é uma equação do segundo grau, beleza? Então, x vezes menos 3 dá menos 3x. Agora eu multiplico menos 5. Menos 5 vezes x dá menos 5x. E menos 5 vezes menos 3, por se tratar de uma multiplicação e os sinais são iguais, fica positivo. Então, 5 vezes 3, 15, tá? Repete a igualdade e 1 vezes menos 1 fica menos 1. Como eu quero uma equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, então esse menos 1 eu vou passar lá para o outro lado, quem muda de lado muda o sinal, e aí eu consigo colocar igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 5x mais 15, e esse menos 1 vem para cá, ó, como mais 1, e aí consigo colocar igual a zero. Agora é só unir os termos semelhantes, tá? Tem alguém semelhante ao x ao quadrado? Não, não tem ninguém semelhante ao x ao quadrado. Então, repete. Tem semelhante a menos 3x? Opa, tem sim, ó, o menos 5x. São duas dívidas, então eu vou somar. Devo 3 e devo 5? Devo 8, então menos 8x. Tem também, ó, como unir o mais 15 com o mais 1. Então, 15 mais 1... mais 16 igual a zero. Já tenho, então, a equação no formato que eu preciso, do ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, qual é o primeiro passo de resolução da equação? É você identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente A aqui? É aquele que acompanha o x ao quadrado. Professora, não tem ninguém acompanhando o x ao quadrado. Sinal, então é zero? Opa, claro que não. Tem um invisível aqui na frente, ó. Então, 1. Quem é o coeficiente B? Aquele que acompanha o x, menos 8. E o coeficiente C, o termo independente, que aqui é 16 positivo. Ok? Então, já identifiquei os meus coeficientes, agora eu tenho que achar o delta. Como é que eu acho o delta? Vamos para a fórmula. Eu vou colocar as fórmulas aqui, ó, do outro lado, tá? Primeiro, a fórmula do delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta será, quem é o b? B é menos 8, então põe no parênteses, menos 8 ao quadrado, menos 4 repete, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16, ok? Então, resolvendo, menos 8 ao quadrado será 64 positivo, porque 8 vezes 8 dá 64, expoente par, resultado positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 16 dá menos 64. E 64 menos 64, ó, 0. Então, já encontrei o meu delta. Delta igual a zero. Agora, com o valor de delta, eu jogo na fórmula geral de resolução da equação, aquela fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos
B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, ok? Então, ó, vou calcular aqui. Vou dar logo uma informação importante para vocês. Observe que o delta deu 0. Quando isso acontece, significa que a equação só vai ter uma solução. Tanto o x1 quanto o x2 vai dar o mesmo valor, porque o nosso delta foi 0. Vou comprovar isso aqui para vocês. Então, ó, o x1, como é que eu calculo o x1? Beleza? Repete o menos da fórmula, ok? Repete o b é menos 8. Repete não, né? Substitui o b por menos 8. Para achar o x1, eu vou utilizar o mais. Então, mais raiz quadrada de delta, quem é o delta aqui? 0, que eu encontrei. Sobre 2 vezes a. Então, 2 vezes o a, que é 1. Ok? Então, quanto que vai dar o meu x1? Ó, vamos calcular o x1 aqui. Menos com menos vai ficar 8 positivo, certo? Mais raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2 vezes 1, 2. Ficou 8 mais 0 sobre 2, que significa 8 sobre 2. Dá para dividir exato 8 por 2, então o meu x1 será igual a 4. Ok? x1 igual a 4. Agora eu vou calcular o x2 para mostrar a vocês que vai dar o mesmo valor, tá bom? Então, ó, x2 agora, hein? x2, colocar assim, ó, com 2 pontinhos, porque senão se eu coloco um 2, fica parecendo x ao quadrado, né? Não fica legal. Então, x2. Se o x1 eu calculei com o mais da fórmula, no x2 eu vou calcular com o menos. Então, repete o menos da fórmula, o b é menos 8, menos, agora eu vou utilizar o menos, a raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2a, que é 2 vezes 1, porque o a é 1, certo? Então, resolvendo isso, x2 será, x2 vai ser, menos com menos aqui vai ficar mais 8, menos, repete, raiz quadrada de 0 é 0, tá? Sobre 2 vezes 1, 2. Então, quanto que dá 8 menos 0? Dá 8. Então, 8 sobre 2 significa 8 dividido por 2. Então, o meu x2 também dá 4. Como eu disse a vocês, quando eu encontro o delta igual a 0, a equação só fica com uma solução. Observe que o x1 e o x2, ó, os dois deram o mesmo resultado. Então, resposta, solução dessa equação. Só tem uma solução, que é o 4 positivo. Ok? Então, mais um exemplo aí concluído para ajudar vocês. Então, agora vocês vão resolver no livro 2, a página 19 e a página 20, que tem algumas equações para serem solucionadas. Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!